de Epaque. O primeiro e maior de todos os mistérios é como o universo começou. Para a espiritualidade, o tema parece uma causa perdida antes mesmo de a discussão começar. A física moderna assumiu a questão da Gênese, e sua resposta, o Big Bang, e tudo o que aconteceu nos 13,7 bilhões de anos seguintes conseguiu acabar com a credibilidade da Bíblia, do Corão, dos Vedas e de todas as outras versões nativas da criação. Mas agora, no momento exato em que a ciência parece estar pronta para aplicar o golpe de misericórdia, alguma coisa emperrou. A física quântica foi obrigada a parar à beira do abismo que precedeu a criação, sem meios de seguir adiante até que esse abismo seja transposto por uma explicação. A opinião de Leonard, partilhada pela física em geral, é de que a explicação plena será encontrada pela matemática. Meu parecer, partilhado por estudiosos da consciência em geral, é de que o próprio significado da existência está em questão. Nos tempos modernos, deixamos a cosmologia para os especialistas, da mesma forma como deixamos os genes para os geneticistas. Mas não se pode pendurar uma placa na criação dizendo entrada proibida, você não sabe a matemática necessária. Todos nós nos interessamos pela Gênese, e isso é bom, pois, na nossa época, está na iminência de brotar uma nova história da criação, e todas as versões prévias terão de passar por uma revisão radical. Esse abismo é o ponto de partida para qualquer história da criação, seja ela científica ou espiritual. O Gênesis nos diz que a Terra não tinha forma, era vazia, e a escuridão jazia sobre a face das profundezas. Porém, arranjar um lugar para Deus nesse abismo não satisfaz a mente científica, e a espiritualidade deve superar algumas fortes objeções suscitadas pelos céticos, que incluem as seguintes, entre outras: não há prova científica da existência de Deus nem de qualquer criador. Não se pode provar que o universo segue um projeto. O pré-universo pode ser inimaginável. À medida que nossa experiência acontece no tempo e no espaço, não seria inútil tentar explicar a realidade antes do surgimento do espaço e do tempo. A aleatoriedade parece ser a vencedora de longo prazo no universo, pois as estrelas morrem, e a energia se aproxima do zero absoluto. Essas parecem objeções esmagadoras, e Leonard exemplifica a teimosa resistência da ciência a outras formas de explicar o cosmos. Ele vê com desconfiança as explicações não científicas, ou até pior, encara-as como superstições primitivas milho branco e amarelo, ou ilusões. Para ele, todos os processos no cosmos, visíveis ou invisíveis, podem ser explicados em termos materialistas. Mas é fascinante perceber como a espiritualidade ressurgiu no debate, e por que, do meu ponto de vista, vencerá no final. Todas as objeções da ciência podem ser rebatidas. Nesse processo, vamos fincar as bases de uma nova história da criação. Stephen Hawking é considerado, na cultura popular, o gênio do momento, e assim como Einstein carrega o peso total da ciência em seus pronunciamentos. Hawking ganhou manchetes no mundo todo em 2010, ao declarar que não é necessário invocar Deus para fazer o universo funcionar. O mundo dos devotos tinha mais uma razão para ver na ciência a inimiga da fé. Pessoalmente, Einstein se mostrava reverente e maravilhado diante do mistério que paira no horizonte longínquo do cosmos. Mas, desde então, o universo da física teórica se tornou aleatório, complexo, paradoxal, árido demais para uma presença divina. Hawking e outros dizem que os princípios quânticos tornam possível o surgimento do universo a partir do nada. Mas, para diferenciar isso do vácuo onde começa o Gênesis, a física se enroscou em um nó. Se esse nada deu origem ao anseio humano de significado, por que ele não será importante? O universo se manifesta de forma aleatória, mas esse aleatório criou o cérebro humano, que faz todos os tipos de coisas não aleatórias como os escritos de Shakespeare e dizer eu te amo. Então, como a ausência de projeto deu origem ao projeto, a natureza ainda não comprovada do nada é uma abertura para a espiritualidade, que, ao contrário do que diz Leonard, não precisa voltar aos mitos pré-científicos. Pelo contrário, pode apresentar vislumbres sobre o que existe além do espaço e do tempo. A nova história da criação irá se basear no seguinte: 1. Totalidade. O universo, incluindo nada que precede a criação, é um sistema.
A base da existência não é o vazio inerte, mas um campo dinâmico que envolve a criação numa totalidade singular. Processos menores no campo quântico podem estar relacionados a esse sistema, mesmo que a anos-luz de distância. Vemos vários tipos de coisas ocorrer ao nosso redor que não podem estar totalmente desconectadas, como um vagalume, numa abafada noite de verão, se relaciona com os pinguins imperadores marchando centenas de quilômetros pelo gelo antártico, ou com uma tempestade tropical na Índia Ocidental. A verdade mais profunda é que a totalidade deve incluir tudo isso. Nossos 5 sentidos são confundidos pela diversidade, e parte do trabalho da diversidade é parecer desconectada. É isso que nos fascina na infinita variedade da vida. A totalidade, por outro lado, é invisível. Só pode ser conhecida com uma sondagem mental. Numa análise mais profunda, esta é a perspectiva espiritual. A única forma externa de vislumbrar a totalidade é com a matemática. Como Einstein observou, ele elaborou o conceito de relatividade em termos matemáticos e ficou surpreso quando a natureza se pôs de acordo com isso. Mas uma experiência interna da totalidade, o que Buda e outros sábios relatam, é uma forma igualmente válida de conhecimento. Afinal, até mais satisfatória, como espero demonstrar. 2. Regularidade. As leis naturais que regem o universo são regulares porque podem ser explicadas matematicamente. Eventos que parecem aleatórios, da dispersão da luz ao bombardeio de átomos ou erupções de ventos vulcânicos, nos distraem da verdade mais profunda. O aleatório é apenas uma forma de passar de um estado de regularidade a outro. Dizendo de outra maneira, a aleatoriedade é um modo de o universo quebrar os ovos para fazer omeletes cósmicas. À medida que ordens superiores vão surgindo, elas passam por transições caóticas que parecem uma manifestação aleatória, a forma como os vegetais se empilham num composto para decair e se transformar em solo fértil. Mas o aleatório não é o estágio final, é apenas o passo intermediário para um nível de organização novo e mais complexo. É apenas um passo da realidade ao significado, e isso implica que o universo na verdade significa alguma coisa. 3. Evolução. Um dos parentes próximos da aleatoriedade é a entropia, a lei segundo a qual o calor é constantemente disperso pelo universo. A entropia faz o cosmo minguar em direção ao zero absoluto, ao congelamento que aguarda todas as coisas. Mas existe outra força que cria o oposto, zonas quentes de criação, onde o calor se concentra, levando ao DNA e à vida na Terra. Essa força opositora é a evolução, a tendência que faz tudo crescer. A espiritualidade acredita que a evolução é dominante na natureza. O crescimento, quando começa, nunca termina. 4. Criatividade. A evolução não monta velhos ingredientes em novas formas, nem apenas transforma pequenos pedaços de matéria em pedaços maiores. A evolução dá saltos de criatividade. Isso acontece de maneira quântica, isto é, ao surgimento repentino de uma propriedade que não existia antes. A água surge a partir de 2 gases invisíveis, o hidrogênio e o oxigênio. Nada a respeito desses gases poderia antecipar o que é a água. Os saltos quânticos predominam na criação onde quer que observemos, mas são especiais na linda e espantosa novidade das formas de vida na Terra. O cosmo é regido pela criatividade. 5. Consciência. Para ser criativo é preciso ser consciente. A espiritualidade afirma que a consciência é a base da criação. Ela sempre existiu, e o universo visível se desdobra como uma amostra do que a consciência deseja analisar. A totalidade não poderia se desdobrar seguindo apenas leis mecânicas como a gravidade. Olhando ao nosso redor, podemos ver muita experimentação, inventividade e imaginação na natureza. Em vez de dizer que essas coisas são fantasias não científicas da mente humana, muitos pensadores especulativos fazem o contrário. Para chegar ao DNA, a vida na Terra e a mente humana, o universo estava consciente de si mesmo e podia entender o que fazia. A ciência é obrigada a aceitar as explicações mais singelas e elegantes para as coisas. É muito mais simples aceitar a consciência como uma premissa do que elaborar torturantes esquemas que se tornam cada vez mais complexos ao negar o papel central da consciência.
criação sem consciência é como a fábula do quarto cheio de macacos teclando aleatoriamente uma máquina de escrever até que por fim produzem as obras completas de Shakespeare, milhões de anos depois. Na verdade, um pesquisador chegou a criar um gerador de números aleatórios, um macaco atualizado, para cuspir letras e ver se surgiam algumas palavras coerentes. Elas surgiram, mas houve inúmeras tentativas até se formar uma simples frase. A improbabilidade de produzir um Hamlet é astronomicamente grande. O personagem Hamlet tem 1495 linhas de fala. Se o nosso computador macaco escrevesse a última sílaba errada registrando o resto é silente, em vez de o resto é silêncio, ele teria de repetir todo o processo aleatório desde o início. Depois disso, só haveria mais 36 peças a serem escritas. O DNA humano é milhares de vezes mais complexo em estrutura que as letras nos textos de Shakespeare. Em lugar de achar que a natureza teve de voltar ao começo cada vez que aleatoriamente esqueceu um traço genético, é mais razoável supor que o universo se lembra dos passos da evolução e é capaz de construir a partir daí. Em outras palavras, o universo tem consciência de si mesmo, ele é consciente. Assim, a espiritualidade dispõe de argumentos viáveis sobre como o universo começou, argumentos transcendendo o modelo matemático de Leonardo, que se mostra incompleto. A matemática não começou a explicar por que os ingredientes do universo primordial se parecem estranhamente aos materiais necessários para a vida consciente. Como observou o físico teórico Freeman Dyson, contra todas as probabilidades, a vida pode ter conseguido moldar o universo segundo os seus propósitos. Para os que insistem na primazia da matéria, também há convincentes dados materiais que levam a jogar o aleatório pela janela. Na época do Big Bang, o número de partículas criadas foi só um pouco maior que o número de antipartículas. Para cada bilhão de antipartículas, havia 1 bilhão de partículas mais 1. Essas partículas e antipartículas colidiram e se aniquilaram instantaneamente, enchendo o universo de fótons. Porém, por causa do minúsculo desequilíbrio inicial, ainda restaram algumas delas depois da aniquilação, e foi daí que se criou o que conhecemos como mundo material. Qual a probabilidade de isso acontecer? Mais ou menos a mesma de explodir um arranha-céu com dinamite e encontrar um novo arranha-céu formado pela poeira que restou. Leonardo apresentou descrições ainda mais intricadas dos primeiros segundos depois do Big Bang, porém, prefiro ficar com um conceito mais simples. Se só o que importa são os dados, então você, eu, todas as espécies vivas, bem como as estrelas e galáxias no nosso universo, são resultado de um pequeno e aberrante desequilíbrio no momento da criação. O universo físico tinha todas as probabilidades de não acontecer. Mas aconteceu. E ocorreu algo mais, uma força organizadora que, sem se tornar visível, moldou a semente do conturbado e caótico cosmo. Na ausência dessa força modeladora, as probabilidades de você ou eu termos aparecido são pequenas demais para se tornar críveis. Os físicos acrescentaram muitas outras coincidências às enumeradas por Leonardo, mas ele minimiza o espantoso estado das coisas daí resultante. As partes do universo se encaixam com precisão infinita e infinitesimal. Não importa se em pequena ou em grande escala, o cosmo continua tão exato que descarta o aleatório. Alguma coisa deve ter causado isso, e ela deve existir além do universo visível. Mesmo segundo sua própria ótica, os materialistas estão diante de uma região transcendental, e expulsar Deus dessa região não vai torná-lo menos verdadeiro. Mesmo assim, para chegar a uma nova história da criação, não há necessidade de invocar Deus no sentido tradicional, ainda que, segundo Leonardo, a sensação de espanto e alumbramento seja necessária para alguém que queira realizar descobertas científicas. O crucial, para o meu lado do debate, é que a ciência foi obrigada a olhar para o abismo existente além do tempo e do espaço, abrindo a porta para a consciência, criatividade, evolução, regularidade e totalidade como princípios básicos da natureza. Como vou demonstrar, sem essas características, o universo não poderia ter produzido o DNA, a vida na Terra, a espécie humana e a civilização. Como tudo isso existe, a causa da espiritualidade nem de longe está perdida. Ela apenas começa a se afirmar,